Bom, Eliane, a gente está de olho, então, nesse terremoto, né, que estava previsto já para acontecer e tivemos a denúncia da PGR. Bom, tem alguns trechos, né, que são importantes a gente ressaltar. A PGR que, por exemplo, identificou que a tentativa de golpe foi conduzida por um núcleo central dentro da organização criminosa descrita, né, nas quase 300 páginas desse documento. E entre os principais nomes envolvidos, além de Bolsonaro, estão Alexandre Ramagem, que era o ex-diretor da ABIN, hoje deputado, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, o ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, ex da Defesa, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. A denúncia diz: deles partiram as principais decisões e ações de impacto social, sendo Mauro Cid o responsável por transmitir orientações aos demais membros do grupo. Então, eu queria te provocar aqui para conversar com os nossos ouvintes, primeiro sobre esse fatiamento, né, e de como também alguns ministros já estão avaliando. Que fontes você tem aí dessa peça entregue ontem pela PGR ao Supremo? Pois é, a peça de quase 300 páginas é uma peça que é muito bem fundamentada. Ministros do Supremo acham isso, né? Juristas pelo país afora também acham muito bem fundamentada, muito detalhada, muito cuidadosa e muito contundente. Assim, é difícil você ter um processo tão bem recheado de provas, né? Os culpados ali, os acusados, denunciados, deixaram muito rastro, deixaram rastros inacreditáveis do cometimento de crime. Então, isso é do ponto de vista do mundo jurídico e do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, né, é quem vai dar a última palavra. Do outro lado, é claro que a defesa do Jair Bolsonaro, os filhos do Jair Bolsonaro, os aliados, estão dizendo que tudo não passa de narrativas, que tudo isso é muito frágil, que isso não leva a lugar nenhum. Bem, até aí é parte do jogo político, mas o fato é que eu acho que o eixo central disso tudo é que o documento, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, comandada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, aponta o Jair Bolsonaro literalmente em vários trechos como líder da organização criminosa que tentou um golpe de Estado no país. Além de Jair Bolsonaro, também o candidato a vice, que veio a ser candidato a vice na chapa dele em 2022, o general Braga Neto, que está preso desde o ano passado. Então, está caracterizado aí como organização criminosa e com dois líderes principais. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, já derrotado pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato a vice na chapa dele, general de 4 estrelas, Walter Braga Neto. É importante, né, lembrar que o Bolsonaro, ele é citado o tempo inteiro, claro, né? Por quê? Porque ele estava envolvido em todas as etapas desse processo. E uma coisa que me chama muita atenção é que essa postura, né, essa tentação golpista vinha desde 2021, eu acho até pouco, porque eu acho que a postura golpista vinha desde a posse, aliás, desde a campanha de 2018, mas pelo texto a postura golpista vinha desde 2021. Bolsonaro é acusado de editar a minuta do decreto golpista,
né? Porque a gente viu que a primeira tentativa, primeiro rascunho ali da tentativa de golpe previa inclusive a prisão também de 2 outros ministros do Supremo. Deles era o Gilmar Mendes, que saiu da lista original, e quem tirou o próprio presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, que editou esse decreto e retirou o nome do Gilmar Mendes. Essa minuta do decreto golpista foi usada, inclusive, para pressionar os comandos militares, né? Foi aí que começou toda aquela campanha pela internet, desqualificando, acusando, agredindo, atacando os militares, os generais legalistas, que eram chamados até de melancia, verdes por fora e vermelhos por dentro, que tem um dado de ridículo e patético, mas isso é apenas um parêntese pela gravidade da situação, né? E também foi essa minuta de golpe, já editada pelo Jair Bolsonaro, vista, revisada, editada pelo presidente da República, que foi levada a mando dele para discussão do então ministro da Defesa, general de 4 estrelas, Paulo Sérgio, que, aliás, é um dos 34 denunciados, e foi ele, ministro da Defesa, que levou para os 3 comandantes militares daquela gestão. E dos 3 militares, Exército disse não, a Aeronáutica disse não, mas o comandante da Marinha, Almir Garnier, almirante de esquadra, ou seja, um general de 4 estrelas da Marinha, né, ele disse sim. E, aliás, ele está entre os denunciados, o único da Marinha. Os outros militares todos são do Exército, mas a Marinha comparece exatamente com o comandante da época, que é um almirante de esquadra, último, né, ali, topo da carreira militar. Né? O Bolsonaro também, isso é uma novidade, que ninguém sabia. O Bolsonaro também mandou monitorar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE na época, e um dos 3 que estavam na mira para serem assassinados. Era o então presidente eleito, o Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o terceiro era o Alexandre de Moraes. Com o seguinte detalhe, né, que isso é uma outra novidade, aliás, eu considero a novidade mais importante, porque todo mundo imaginava que o Bolsonaro sabia, né, e tinha concordado, se não é que foi ele que mandou fazer um plano para matar os 3, mas o parecer da PGR é muito claro e muito objetivo ao dizer que Bolsonaro sabia e concordou com os planos para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Eliane, nessa documentação toda, chama atenção também uma agenda do ex-ministro, o general Augusto Heleno. Tem lá várias anotações que foi apreendida pela Polícia Federal. É uma espécie de um roteiro ali falando para desacreditar as urnas eletrônicas, pregando o descumprimento de medidas judiciais. Também é mais uma prova fundamentada essa, não? Nossa, é impressionante, né? É impressionante, inclusive, como os golpistas ou tinham a sensação de impunidade total, que estavam acima da lei, da ordem, ou eles, sei lá, eram muito descuidados, muito relaxados, porque, vamos lá, né? Teve uma das minutas do golpe
foi encontrada pela Polícia Federal lá atrás, foi a primeira encontrada. Foi encontrada onde? Na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que evidentemente é um dos indiciados, né? Uma outra minuta de golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid, que é um tenente-coronel da Ativa, que era braço direito do Bolsonaro. O discurso do golpe que o Bolsonaro faria foi encontrado no próprio escritório do Bolsonaro, na sala do Bolsonaro, lá na presidência do PL, que é o partido dele. E agora, mais essa, né? A caderneta manuscrita do general de 4 estrelas, Augusto Heleno, que era o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Gente, como é que um general de 4 estrelas, né, chefe do GSI, tríplice coroado, primeiro de turma em todos os cursos importantes ali do generalato, do oficialato do Exército, consegue escrever de próprio punho aquelas barbaridades todas, né? Isso é uma prova estridente, gritante, inquestionável, né? É a letra dele. E o que ele previa? Previa, por exemplo, o descumprimento de decisões judiciais. Ou seja, o golpe previa o quê? Olha, o Supremo Tribunal não manda mais nada, a Justiça não manda mais nada, e nós é que somos donos da verdade, do poder, da política, do Executivo e do Judiciário. Ou seja, mandava descumprir ordem do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa inacreditável tudo isso, né? Pela gravidade, sabe, como o Brasil esteve realmente perto de um golpe. Outra decisão também dos golpistas é que a Polícia Federal saía do âmbito do Poder Civil, saía do guarda-chuva do Ministério da Justiça e passava a atuar diretamente sob o comando das Forças Armadas. O que isso caracteriza, Raíssa, Carolina, ouvintes? Que o golpe era essencialmente um golpe militar. Bom, a gente vai seguir falando com Eliane Cantanhede, né, falando um pouco das repercussões. A gente teve ontem, por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmando ontem que a denúncia contra o ex-presidente e os militares representam um constrangimento. Bolsonaro não se pronunciou após a denúncia, mas horas antes, em visita ao Senado, negou as acusações. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Essa, na verdade, a fala, né, daquela reunião com os embaixadores. Agora sim, a manifestação de ontem. Você já viu a denúncia de golpe? Não viu, eu também não vi. Você já viu a delação do Cid? Você não viu, também não vi. Olha, a frase mais emblemática, de uns 30 dias mais ou menos, um amigo que eu deixei em Israel, ligou para mim e falou o seguinte: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Eu acho que resume tudo que está acontecendo. Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Justifica me tornar energia porque me reuni com embaixadores? 2 meses antes, o Fachin se reuniu com embaixadores. E essa política privativa do presidente da República é negar a democracia, não deixar eu disputar. O senhor acha que se houver a denúncia, a condenação já está dada? Não sei. Deixa eu tenho bons advogados, né? Eles respondem essa aí. Bom, aí a manifestação do presidente é isso, né? Agora a gente vai ver uma movimentação de como cada peça, né, que foi citada aí nesse documento vai se proteger. O pano de fundo está dado, mas dependendo como essa movimentação acontecer, se puxa de um lado e empurra para o outro, né? Pois é importante a gente ver um pouquinho a lista
dos agora denunciados, porque há discrepâncias entre a lista dos indiciados pela Polícia Federal e a lista dos denunciados pela PGR. 11 indiciados pela PF saíram da lista dos denunciados da PGR. São 11, eu achei bastante forte, né, isso. E aí você tem que o Valdemar Costa Neto, por exemplo, o presidente do PL, partido do Bolsonaro, ele foi indiciado pela PF, mas não foi denunciado pela PGR. Há também coronéis do Exército, por exemplo, Anderson Lima de Moura, o Carlos Giovanni Delevati Passini, entre outros, que foram indiciados e não denunciados. E tem também uma figura muito já conhecida nossa, o Tércio Arnaud Tomás, que era assessor direto do Bolsonaro e considerado um dos pilares do gabinete do ódio. Ele foi indiciado pela PF e não denunciado pela PGR. Mas se tirou 11 nomes, a PGR acrescentou 4 que não estavam na lista da PF. São eles Fernando de Souza Oliveira, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Marília Ferreira de Alencar e Silvinei Vasques, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive foi preso, né? Ele e a Marília era a chefe da inteligência do Ministério da Justiça, que faziam aquele trabalho de tentar evitar que eleitores do Lula chegassem às urnas nas eleições de 2022. Agora, o que a gente tem a partir de agora? A gente tem que, tudo agora está de volta nas mãos ali no campo do Supremo Tribunal. A bola está com o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, mas, atenção, né, o Alexandre de Moraes, que é o relator, está empurrando todo o processo do golpe para a primeira turma, que só tem 5 ministros. E aí a gritaria já começou, porque os outros 5 estão reclamando. Aliás, como o próprio Alexandre de Moraes faz parte da primeira turma, né, junto com Carmen Lúcia, Luiz Fux, Zanin e Flávio Dino. Esses são os da primeira turma, que até agora serão os julgadores do processo. Mas os outros 6, que não fazem parte, já estão reclamando e estão querendo levar para o plenário. Por quê? Né? Porque, pelo óbvio, né, é um julgamento histórico que envolve um ex-presidente da República. Pela primeira vez você tem oficiais de 4 estrelas, de 2 forças armadas, Exército e Marinha, e isso vai para a primeira turma e não para o plenário. E quando você olha os condenados pelo quebra-quebra do 8 de janeiro, eles foram julgados e condenados pelo plenário. Como é que o presidente, ex-presidente da República, será só por uma turma, só por metade dos ministros? E a acusação que se faz, inclusive dentro do Supremo, é que o Alexandre de Moraes quer unanimidade. E se puser todo o plenário, tem 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, e Alexandre de Moraes poderia perder a unanimidade. Bem, é importante lembrar que esse é apenas um dos processos contra Bolsonaro, a tentativa de golpe, porque ele ainda tem que responder por
aquela compra de joias, né, tentar embolsar as joias da Arábia Saudita cravejadas de diamantes, e ele tem também o atestado falso de vacina. Ou seja, Bolsonaro não é só denunciado por um crime, ele pode vir a ser denunciado por mais 2. Bem, só para concluir, gente, porque é muita informação, é uma avalanche de informação, eu queria dizer dos efeitos políticos que já começam a surgir. O primeiro deles, Jair Bolsonaro, que nós acabamos de ouvir, ele ontem já foi almoçar com senadores aliados a ele, portanto, de oposição ao governo Lula, para tentar articular a aprovação de uma anistia prévia. Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o presidente do Partido Republicanos, que é como é que é o nome dele? Sempre esqueço o nome dele. Mas, enfim, ele nos disse... O Marcos Pereira. Marcos Pereira nos disse aqui, ao vivo na Rádio Eldorado, que não existe anistia prévia. Anistia é pós-eventual condenação. E também agora esse movimento do Bolsonaro no Senado se estende para a Câmara. Ele também vai articular pessoalmente, diretamente, olho no olho, para tentar aprovar essa anistia. É muito difícil, mas como na política nada é impossível, é bom a gente acompanhar. Outras repercussões, né? Uma delas é ainda de bastidores. O Tarcísio Gomes de Freitas, que é governador de São Paulo, que sempre disse que não seria candidato à presidência em 2026, depois das pesquisas mostrando a queda da popularidade do presidente Lula, começa a dizer nos bastidores que ele poderá ser sim, se o Bolsonaro quiser. Outra repercussão política é que, do nada, aparece uma ação contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Então, gente, muito trabalho, muito chão e muita atenção daqui para frente.